Doris Acioli, né, professora aqui do Diversitas, né, da Universidade de São Paulo, na área de educação, né? Eu comecei aqui na USP, na Faculdade de Educação, na qual me aposentei o ano passado. Mas, na verdade, a minha formação é em Ciências Sociais. Eu sou das Ciências Humanas, né? Mas, já desde a Unesp de Araraquara, eu estou no Departamento de Educação e depois deixei e estou aqui no Diversitas, porque o Diversitas tem algo que me encanta muito, que é essa preocupação com o diverso, como o nome diz, né? Com o outro e com a multiplicidade dos fenômenos da vida social e da vida natural, né? E de modo que eu acabei ficando só aqui no programa Diversitas. E o que me atraiu muito para o Diversitas também foi saber que havia lá um grupo de pesquisa ética e direito dos animais. E esse grupo me atraiu fundamentalmente aqui para o Diversitas. Eu acho que a questão dos animais é algo tão profundamente importante e, embora isso tenha melhorado muito no mundo, mas ainda há um caminho muito longo para trilhar em relação a um novo convívio, né, dos homens com seus companheiros de planeta, porque os animais são os nossos companheiros de jornada, né? E, enfim, antes de entrar propriamente na discussão do filme, eu queria dizer isso, quer dizer, eu sou, há décadas, eu sou vegetariana, porque desde que eu li o livro do Coetzee, do John Coetzee, A Vida dos Animais, eu parei de comer carne. Eu já tinha uma tendência para isso, mas eu falei, não, eu não posso mais, eu tenho que mudar a partir do meu cotidiano, né? A relação com os bichos, que eu sempre fui realmente muito ligada a eles. E o que esse filme nos mostra é uma coisa tão aterradora, quer dizer, é mais um terror na relação dos homens com os animais. Não é o terror explícito, não é o terror dos matadouros, das caçadas, que também estão aqui, não é? Mas é o terror que não é menos medonho, que é o terror da subjugação do outro, de negar ao outro a sua própria identidade e de projetar no outro valores que são de uma classe social, que, no caso, aí, quando ela vai à história medieval, ela mostra a origem, né, dessa perversão, porque eu acho que o filme nos mostra uma perversão do ser humano, entre outras, né, que é querer fazer o animal ser o que ele quer que ele seja, né? E não aquilo que o animal é, porque a natureza nos ensina uma coisa incrível, a cultura também. Cultura e natureza são diversidade. Se há uma coisa em comum entre os dois conceitos, é esse, né? E o horror do filme é que o tempo todo me lembrou as doutrinas da eugenia, as doutrinas nazistas, que deram no que deram, né? E como isso é dito realmente como se fosse algo inteiramente natural. Quer dizer, você faz isso com aqueles seres que perdem, né, a possibilidade de viver uma vida em liberdade, e você justifica cientificamente, você justifica com todos os elementos da ideologia, né? E eu fiquei pensando aqui no Marx, né? O que nós vimos aqui é uma das faces da produção capitalista. Isso aqui é uma produção, é uma indústria, né?
com todas as características da indústria capitalista, da alienação, da fetichização, né? Da perda do princípio que o trabalho humano também contém, que é o princípio da libertação e da emancipação. Então, aqui você tem todos os elementos da alienação, da perversão. A Luanda, que é psicanalista, não é? E o senhor também, né? Eu acho que havia ali cenas tão tristemente terríveis, aquela senhora com todos aqueles cãezinhos. Gente, é um filme de terror. É um filme de terror, né? Então, o que me veio à mente, ao coração, em primeiro lugar, foi realmente a questão do nazismo, a questão o lombroso, né? Quer dizer, a medição de crânio, todas as práticas da eugenia que deram origem ao nazismo, aos campos de extermínio. Não é? Porque aqui também tem outra consequência. Quanto mais você cultiva essa perversão, mais você abandona os animais aí sem nenhum alento, sem os animais de rua, né? É uma coisa impressionante, né? Os moradores de rua, os animais de rua. Quer dizer, a nossa sociedade é realmente uma sociedade louca, uma sociedade profundamente doente, né? E, bom, o filme me impressionou muitíssimo. Eu, infelizmente, não pude vê-lo antes e não pude preparar como eu gostaria a minha fala, porque houve aí um problema pessoal bastante complicado nesses últimos dias e eu não pude fazer como eu gostaria de ter feito. Mas vim para conversar com vocês e para compartilhar essa questão que, para mim, é fundamental na vida contemporânea, e lembrando aquilo que o Bernard Shaw dizia, né? O Bernard Shaw era vegetariano já no começo do século, no final do século, e ele dizia: a vida humana, a sociedade humana, não tem saída enquanto os seres humanos estiverem fazendo o que fazem com os animais. Enquanto os seres humanos estiverem matando os bichos para comer, ou, a gente pode dizer, fazendo, não é, do outro um objeto, não é? Uma projeção dos seus delírios, etc. Então, eu vou passar para os companheiros e agradeço muitíssimo o convite. Para mim é uma grande honra estar aqui. É uma grande honra poder, finalmente, fazer parte de um grupo com quem eu tenho essa afinidade imensa, né? Obrigado. Bom, eu também agradeço a honra de estar aqui e eu preparei um texto, mas depois eu posso passar o texto. Eu vou só conversar neste momento, apenas lhes dizer que o título do texto é The Breeders' Choice. E vou contar por quê. Eu cresci numa fazenda na Patagônia Argentina, que acabei de ver nesse filme, por circunstâncias históricas e políticas familiares. Minha família é uma família de imigrantes que fugiram de várias regiões. E a última fuga foi do meu avô, que era uruguaio, avô materno, bisavô, aliás. Meu avô era uma criança. E tiveram que fugir na época da Guerra do Paraguai. Então, genocídio brasileiro. Genocídio brasileiro e treinamento brasileiro dos soldados argentinos, porque os brasileiros eram especialistas eram degoladores profissionais. A Cerro Corá, por exemplo, é uma rua que quando passo me arrepio, porque me lembra dos milhões de crianças paraguaias que foram degoladas pelo exército
do Duque de Caxias. A serviço de Sua Majestade Britânica. Nessa fuga familiar, uma circunstância foi a Patagônia, porque o exército argentino, treinado pelo exército do Duque de Caxias, voltou e realizou, nesse período de 1864, que foi a Guerra do Paraguai, até praticamente 70. Posteriormente, esse exército fez o que se chamou a Campanha ao Deserto, na Argentina. O deserto era um país, o país de las manzanas, nessa época governado pelo cacique Sahueque. E, portanto, a Argentina terminava antes desta região que foi mostrada no filme. Tem onde esse senhor fala do cachorro que corre com elegância. Essa é a região onde eu cresci. Conheço? Trágico. Quando meu pai conseguiu emprego num desses latifúndios que se tornaram latifúndios depois da... 3 famílias, no início do século, né? 3 famílias dominavam toda a região da Patagônia. Aquela imensidão que é a Patagônia era dominada por 3 famílias, né? No começo do século XX. O meu pai foi trabalhar num desses latifúndios, fazendo funções de todo tipo, de capataz, encarregado, peão. E aí nasci e cresci. Nessa fazenda se reuniam as personalidades importantes, provavelmente que determinavam o rumo da Argentina. Tanto que na minha cidade, perto da fazenda, havia uma cidade pequena, onde foi construído um imenso monumento a John Kennedy, na Patagônia. E nós tivemos que ir da escola de calça curta, morrer de frio, na inauguração, que eram representantes norte-americanos. Então já temos aí a geopolítica implantada. A Swift, né, a Swift tem fábricas, né, tinha fábricas na Patagônia desde o começo do século XX. E a Patagônia me interessa, professor, muitíssimo, porque eu tenho uma vinculação grande com os anarquistas e, inclusive, é o único grupo político que se preocupou com os animais, né? Na Patagônia houve a maior revolta de trabalhadores rurais de todos os tempos, o maior massacre de trabalhadores. Foram 5.000 trabalhadores rurais exterminados em 1922. Depois do genocídio indígena, no final do século XIX, veio o extermínio dos trabalhadores que reagiram. Bom, eu cresci num chalé inglês, construído de material trazido da Inglaterra, que era uma imensa mansão, que não era nossa, era da fazenda, mas era onde morávamos para que meu pai desempenhasse suas funções. Nesta, que era o casco da fazenda, se reuniam as personalidades que determinavam o futuro político da região e da Argentina, porque eram poderosos, e bebiam esse whisky chamado The Breeders' Choice, que significa o escolhido pelos criadores. Por isso que quando eu vi esse filme fiquei chocado, me trouxe o retorno do recalcado. E um dos recalcados foi um pônei que era da fazenda, mas que afetivamente era meu. Não era meu como propriedade, que era o que estávamos falando sobre os índios. Nós fizemos uma jornada semana passada aqui na ECA sobre o tempo, e um dos que participou é um historiador tupinambá, que ele dizia que não concorda com a ideia de que os índios eram os donos da terra.
antes da invasão. Não, ele disse que não havia donos da terra. Claro, Eles faziam parte da terra. a propriedade capitalista não tinha chegado, né? Então, nessa ideia de o meu cavalo, porque meu cavalo, mais ou menos como disse esse senhor, que isso é uma questão psicanalítica interessante, quando ele disse, esse veterinário que fala, o Doberman, eu possuo o Doberman e o Doberman me possui. Que isso que Lacan disse também, de outra forma, meu cachorro não me toma por outro, disse Lacan. Meu cachorro... Bom, Lacan trabalhava a ideia de Rimbaud, de que eu é outro, je c'est autre. Então, se o eu é outro, meu cachorro não me toma por outro, meu cachorro é eu. O Borges, Jorge Luis Borges, tem aquele famoso texto El otro, el mismo. Sim. E depois Borges e Jô. Borges e Jô. Borges e Exatamente. Jô. O que este... Bom, e só para encerrar a história dos criadores, é que em determinado momento, meu cavalo, que cresceu, ele cresceu menos que eu, porque era um pônei, foi vendido para um frigorífico que produzia mortadela. E foi minha questão, acho que foi esse o ponto que me levou para a análise um dia, porque odiei meu pai por não ser capaz de impedir. Provavelmente não tinha autoridade para impedi-lo, e se ele quisesse comprar o cavalo não venderia, mas eu era uma criança e eu odiei. Nessa história de que caem os mitos também nesse momento de uma criança. Bom, esse filme me trouxe essa reminiscência e a história do whisky que sintomaticamente me causou o cheiro do whisky. Me lembra os criadores. É uma associação quase que ideológica inconsciente. A outra questão que eu queria comentar é sobre, nessa mesma época, da Guerra do Paraguai, em 1860 e pouco, minha casa foi construída em 1890, então em todo esse período, veio ao Brasil um pesquisador naturalista suíço chamado Louis Agassiz. Não sei se já ouviram falar, mas ele trouxe ao Brasil uma chamada Expedição Thayer. No mesmo período em que veio Darwin e fez também uma expedição. A expedição de Agassiz estava financiada pela igreja anglicana e pelos fazendeiros do sul dos Estados Unidos. Eles financiaram os estudos deste naturalista precisamente para que investigue o fenômeno que eles achavam abominável, que era o fenômeno da miscigenação, do qual o Brasil era um exemplar. Eles usam muito a palavra exemplar. O exemplar é o que se retira do conjunto e se mostra como exemplo. E também tem aqui no filme a conotação de exceção, que é aquele que é, como eles dizem, el perro com maiúscula. Se el perro tem a ver com eu, então sendo ele o perfeito, aí está realizado o ideal, que é uma procura milenar humana desde os arquitetos
egípcios que procuravam um número de ouro para ter o quadrado perfeito, a série de Fibonacci, todas as buscas pelo ideal, o homem vitruviano, que constituem e aí que teríamos que ver se isso se diferencia dos povos originários, que constituem o ideal psíquico humano. Na teoria psicanalítica tem o estádio do espelho lacaniano, em que em algum momento nos sentimos unificados no olhar do outro, vistos como perfeitos. É um ideal mítico que se perde, mas que seria o que Freud chamava de eu ideal. Tudo aquilo que fazemos para chegar a esse ponto se chama ideal do eu. Então, toda esta pesquisa, todo este investimento para que o cachorro se transforme em perfeito, tem essa medição de um ideal do eu. Agassiz trazia a teoria das raças inferiores e superiores, e que a miscigenação produziria vira-latas, como se chama aqui. Então, portanto, na tese de Agassiz, os brasileiros são vira-latas. E tem uma professora da USP, que eu coloquei o nome dela e agora não lembro, mas que pesquisa a expedição Tyr, que era, como hoje se diz, vai virar Venezuela, como uma ameaça. Na época se dizia, vai virar um Brasil. Então, essa perspectiva do ideal, que certamente se constitui ideologicamente como o nazismo e a eugenia, está impressa em cada um de nós, na perspectiva constitutiva do aparelho psíquico. Aquilo que se opõe à realização desse ideal é o que dá origem, você citou isso, ao outro, à alteridade, ao outro que não é eu, e que, portanto, para que essa alteridade se constitua, Freud falava da capacidade de compadecer-se, mas também poder entrar nas categorias da falta, que se chamam privação, castração, frustração, suportar a condição da impossibilidade do ideal. Me parece que é isso que o filme nos revela. Podíamos falar muito sobre esse assunto, mas acho que estamos no horário. Gostaria, se vocês me permitem, nessa questão da alteridade entra uma categoria fundamental que o Lévi-Strauss nos ensinou, que é o tabu do incesto. Quer dizer, o incesto não cria cultura, não é? Então, se o Lévi-Strauss nos ensinou alguma coisa fundamental, que eu acho que é uma das maiores descobertas, é a intersecção natureza e cultura no tabu do incesto. Quer dizer, os povos humanos, as civilizações, as sociedades, só se constituíram na troca. Troca de bens, troca de mensagens e troca de mulheres. E, para isso, foi necessário o tabu do incesto, não é? Que o Freud tão bem abordou na obra dele, Totem e Tabu. Não é? Então, quando a gente fala em alteridade, quando a gente pensa no filme, isso aqui, por que perverso? Não é? Porque nega tudo isso
que pode constituir uma vida melhor para todos, uma libertação para todos, não é? Um reconhecimento do outro em mim mesmo, de mim mesmo no outro, não é? E reconhecer as nossas diferenças, que podem constituir mesmo uma outra sociedade, né? Uma sociedade que se que reflete sobre si própria, né? E que não nega o outro como princípio. E sobre essa questão do ideal, eu me lembrei muito, não quero jogar a culpa para o Platão, né? Mas essa cisão de corpo e alma, né? Que vem lá da nossa matriz grega, da nossa civilização, o Platão lido pelo cristianismo, né? É uma coisa muito complicada, né? A gente teria que retomar essas coisas, rediscuti-las. Talvez o único, quer dizer, o único não, mas o primeiro a inaugurar uma outra tradição tenha sido o Spinoza. O Spinoza fala no paralelismo corpo e alma. Quer dizer, não há uma hierarquia, né, entre a alma nobre, imperecível, eterna, né, e o corpo corruptível, né, imperfeito. O Spinoza falava no paralelismo corpo e alma, né? Então, eu acho que a gente pode pensar um paralelismo humanidade e as outras formas de vida, né? Buscando compreender essas diferenças de uma outra maneira, né? Bom, só para terminar o raciocínio, enquanto Agassiz se estudava o ideal de uma raça pura no Brasil, Darwin se horrorizava com os brasileiros daquela época e o modo como tratavam seus escravos. A Constituição brasileira já existia, porque é de 1824. E o lema da Constituição dizia de que todos são iguais perante a lei. Só que a escravidão no Brasil durou até a Guerra do Paraguai. Então, quem eram todos os iguais perante a lei? Não que na Argentina, que a escravidão havia sido abolida junto com o surgimento da República em 1810, ou fosse diferente. Porque esse filme mostra, esse documentário mostra claramente o lugar destes... o cachorro e os dois mestres que ele disse que são os que se ocupam de cuidar o cachorro, perdeu, ele está furioso, pede para que se cale, é simpático, mas muito autoritário e furioso. E os dois mestres, que na verdade são os escravos, o mestre é ele, são responsabilizados de algum modo porque não conseguiram o quadrado perfeito e devem ter alguma punição, provavelmente. A tese que Darwin produz e que serve para Freud em Totem e Tabu é o mito do pai da horda primitiva, que é o pai feroz, que é um pouco esse do cachorro que perdeu. E o pai feroz, que é uma figura que reapareceu no mundo, aqui no Brasil foi eleito presidente, mas no mundo reaparece essa figura, suplanta a organização da cultura que se dá a partir do que dizia Lévi-Strauss, de uma lei fundadora, um mito fundador
fundador, mas é um mito que implanta uma lei que organiza o funcionamento cultural, que Lacan depois vai chamar de pai simbólico. Eu escrevi no texto que por detrás do brilho do pai simbólico se projeta a sombra do pai da horda, e ele está retornando. Parece que teríamos que matá-lo outra vez. Que genial isso, não? Eu gostaria muito de ler esse texto. Gostaria muito de ler o seu trabalho. E eu aqui, de repente, porque uma coisa que me comoveu profundamente no filme é o olhar dos cachorros. Eu fiquei prestando atenção naqueles olhares que não queriam nada a não ser um afago. Eles querem ficar perto, né? Eles se submetem em troca daquilo que os animais, né? Os cachorros, então, nem se diga que já são humanos, né? Os cachorros têm uma coisa, já viraram seres humanos, no melhor que o ser humano tem. Então, eu fiquei olhando aqueles olhos, me lembrei de um poema genial do Carlos Drummond de Andrade, que se chama Alta Cirurgia, em que ele leu uma notícia no jornal que alguns médicos queriam fazer uma cirurgia para pôr 2 corações num cachorro. Aí o Drummond, eu não me lembro de cor o poema, é uma pena, e o Drummond diz, mas para que 2 corações num cachorro que já é todo amor? Mais necessidade dele teria os cirurgiões. Mais necessidade do coração teria os cirurgiões que querem fazer essa cirurgia, não o cachorro que já é puro amor. Então, eu fico até arrepiada. Os olhos dos cães, né? Que coisa mais comovente, meu Deus. Sabe, aquela grande solicitude, aquele grande afeto, né? E tão incomunicáveis para nós, né? Então, enfim. Ontem me disse um analisante, estudante da USP, contente que conseguiu um emprego junto a um grupo de cientistas. Ele chegou importantíssimo na sessão, porque agora ele estava entre cientistas. Claro que ele estava na parte da informática, mas convivendo com cientistas. E ele disse, orgulhoso de que tinha finalmente encontrado seu lugar. E aí eu perguntei o que faziam os cientistas, e eles fecundam óvulos in vitro e estudam geneticamente a fecundação perfeita. E esse será o óvulo a ser implantado. Como eu imagino que devia ser também o universo dos campos de concentração e de extermínio. Você imagina que era contar milhões de cadáveres por dia? Né? Contar quantos dentes de ouro se tirou dos cadáveres, quantas perucas, né? Fazer toda a contabilidade, mandar para o Reich, né? Isso devia ser profundamente tedioso. É o universo burocrático. O que impera aqui, em grande parte do filme, é a dominação burocrática. Aquele tédio ao qual eles precisam dar algum sentido, né? Eles precisam fazer de conta que não existe. Né? O tédio interno.
coisa que sempre me espantou profundamente, me horrorizou, é a taxidermia. Quer dizer, é essa prática de empalhar os animais. Gente, realmente é uma paixão pela morte que tem ali. Claramente. Não é? Quando o veterinário abre o freezer, tem um gozo. Quantos cadáveres. Coisa terrível, quer dizer, você transformar um ser daquela beleza, porque, desculpa, são seres tão lindos, os alces, os cervos, né? Aqueles animais que são a pura liberdade, né? Parece que voam, e eles estão lá estaticamente pendurados para dar ao outro a sensação de poder, né? Né? E de tempo, exatamente. O filme é uma grande lição do que é a sociedade capitalista, do que é a morte em série, a imobilidade em série, o ideal como o contrário da vida, né, aqui. E, enfim, as projeções humanas, né, que filmes de terror, né? É um filme de terror infinito, né? Entediante ao mesmo tempo. Entediante. Entediante, sim. A questão do objeto, eu, na jornada que fizemos semana passada, apresentei um tema que eu chamei esse obscuro sujeito do desejo. Buñuel era objeto do desejo. Eu mudei para sujeito. Porque o sujeito, sendo ele o obscuro, pode ser responsabilizado por aquilo que praticou. Se está numa posição objetal, ele não sabia, cumpria ordens como os funcionários do Terceiro Reich fizeram porque estavam cumprindo ordens. E essa é uma posição de objeto, posição passiva. Objeto em Freud, que é passivo. Enquanto que o sujeito pode ser responsabilizado. E o que se transforma o outro, seja humano ou animal, é em instrumento do gozo, que é mais material do que um objeto. Porque um objeto é a falta, na verdade. Enquanto que um instrumento é uma presença, é um corpo sobre o qual se pode fazer qualquer coisa, como diria o Marquês de Sade. Exatamente. Obrigada. Olha, como é seu nome? Luiz. É uma questão complexa essa que você nos trouxe. O Coates, aquele livro A Vida dos Animais, ele desenvolveu um personagem que se chamava Elizabeth Costello. Isso mesmo. E tem um outro livro dele que se chama Elizabeth Costello, que é a continuação, porque eu acho que o personagem que ele criou aí foi tão grande que transbordou esse primeiro volume, né? E ele tem um segundo, e há uma questão que o personagem enfrenta na Universidade Norte-Americana, onde ela foi falar, né? Que é a questão, é a eterna questão do especismo, né? Do antropocentrismo, né? Então, ela fez uma palestra lá nessa universidade e disse que os matadouros eram campos de concentração e de extermínio, né? Aí, vários intelectuais judeus que estavam lá se retiraram, né? Porque, imagina, não se pode comparar ser humano e animal,
né? E então eu penso, outro dia eu estava em casa de uma prima e uma amiga dela, né? Porque a ideologia ela se opera como a natureza das coisas, né? O discurso sobre a natureza das coisas. Então a pessoa dizia, porque bicho é bicho, gente é gente, né? Então eu acho uma coisa assim impressionante essa certeza, né? Eu penso, Luiz, que nós temos que construir, talvez uma terminologia, mas também ousar praticar a mesma terminologia para os fenômenos humanos e para os animais. Porque eu acho que sempre essa questão da qual se foge. Não, porque tem que proteger crianças e não bichos. Não é? Como se uma coisa excluísse a outra, em primeiro lugar. Né? Mas é sempre aquela desculpa também perversa. Não, nós temos direitos. Nós somos a espécie dominante. E isso está na Bíblia, né? Tem um livro genial do Thomas Keat, que se chama O Homem e o Mundo Natural. Ele começa examinando a Bíblia, né? O Antigo Testamento, onde já se dá a grande justificativa da opressão e exploração dos animais. Quer dizer, o Deus pôs tudo aqui para nos servir. Né? Então, eu acho que você tocou numa questão bastante complexa, mesmo. E contra a qual... Mein Kampf, Hitler escreveu de que foram os judeus que tiraram nossas mulheres do serviço delas, porque eles promoveram a emancipação sexual. Então, era um dos motivos pelos quais os judeus deveriam ser exterminados, é porque eles tiraram as mulheres que eram nossas. É impressionante, né? Como todas as opressões se enlaçam e se cruzam. Eu acho que cada vez mais eu penso assim, eu sinto assim. Uma opressão, outra. É uma teia. É uma teia, uma justifica a outra, uma se espelha na outra, uma acha que se acha natural, e aí acha a outra também natural. Né? Mas eu acho que é uma longa luta, Luiz, que nós temos que fazer. Eu acho que é, talvez, a luta do século XXI. Né? Ao lado, concomitante, as outras lutas. Mas a luta pelos direitos dos animais, a luta pela libertação animal, animal liberation, né? É central, inclusive para a sobrevivência do planeta. Não há como mais você conviver com o agrobusiness. Né? As pessoas vão ter que enfrentar isso. Ou o planeta vai para as cucuias. Não tem como. Agora, eu acho assim que a gente que tem essa simpatia, esse afeto, né, pelos nossos companheiros, né, os bichinhos todos, os grandes animais que daqui a pouco vão estar extintos, né, elefantes, girafas e tudo isso. Eu moro num sítio na região de Itapecerica. E o ano passado, quando se falou sobre a febre amarela, os bugios da nossa região foram exterminados. É impressionante isso, né? Sempre você tem que achar o bode expiatório. É o tal do bode expiatório, né? Mas a gente fica em contato, né, Luiz? Eu queria propor muito a vocês que estão aqui que nós nos reuníssemos mais, discutíssemos textos. Há uma grande estudiosa francesa, eu até trouxe aqui um dos livros dela,
essa Jocelyne Porcher, né? Vivre avec les animaux. E essa outra que você se referiu aí, nossa, eu vou me atrapalhando tanto. Bom, isso aqui vocês certamente conhecem, né? É da Sociedade Vegetariana, é belíssimo, viu? Belíssimo esse texto. E essa mulher aqui, ó, Elisabeth de Fontenay, né? Sans offenser le genre humain, né? Sem ofender o gênero humano, né? E ela tem, acho que não sei se é ela ou a Jocelyn, acho que é ela. Tem um livrão assim lindíssimo que se chama Le silence des bêtes, o silêncio dos animais, né? Então a gente podia se reunir, cada um na casa do outro, fazer uma coisa antiburocrática, não é? Por puro amor mesmo, e ler essas coisas, e escrever, não é? Ler, discutir, escrever sobre essas questões. Eu acho que nós precisamos fazer isso, sabe? Obrigado. Agradeço muito, viu, gente? Queria agradecer a presença de vocês.